Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a minha vida, a tua vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas no trabalho, dos nossos vizinhos. Que as bênçãos do Senhor, que não estão trancafiadas, mas estão à disposição de todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, morto, ressuscitado ao terceiro dia à destra de Deus Pai, e voltará para levar a sua igreja. Seja sobre nossas vidas essas bênçãos. Vou fazer uma leitura no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Uma leitura bem conhecida. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia aqui, e viu dois barcos que estavam junto à praia do lago, dois entre muitos, e os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando suas redes. Pedro, André, Tiago e João tinham pescado a noite inteira e nada apanharam. Aqui Pedro precisava, junto de seu irmão, pagar o tributo, pagar os impostos que estavam atrasados em muito tempo. E eles estavam ali preocupados, e Pedro até tinha feito ali uma aliança com os romanos para entregar aqueles que estavam pescando em noites que não podiam, em dias que não podiam, segundo a sua lei. Mas voltavam com os barcos vazios, e os seus amigos, os seus colegas, estavam ali tentando ajudá-lo, mas nada havia conseguido. Assim está muitas das vezes a minha e a tua vida, e nós não sabemos para onde correr, para onde buscar, quando não damos lugar à palavra do Senhor, quando não deixamos o Senhor trabalhar em nossa vida. E continuando diz assim: entrando num destes barcos, o qual era de Simão, aqui é Pedro, revela que ele já havia pedido esse barco emprestado para servir como plataforma ao público. Pedi-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, um costume naquele tempo, ensinava do barco a multidão. E o versículo 4 vem com o tema o milagre. E quando acabou de falar, de pregar e de ensinar, primeiro o Senhor Jesus pregou. O evangelho primeiro precisa ser pregado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser levado aos ouvidos daqueles que já conhecem e do que não conhecem também, para que o milagre venha acontecer. Porque não tem como haver milagre se não conhecemos a fonte do milagre. E a fonte só vem por onde? Pelo conhecimento da palavra de Deus. E disse Simão, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Imagina ele falando depois de uma noite cansada, uma noite triste, sem ter nenhuma alegria ali nas suas redes, ouvir que é para você voltar a pescar. Imagina eu e você lutando, perseverando, caminhando, correndo atrás de emprego, correndo atrás de saúde, correndo atrás do pão de cada dia e nada acontecer em nossa vida, e de repente a gente ouve o mestre falar: volta, faça tudo de novo. A gente desanima, como Pedro desanimou, mas vamos ver o que acontece. E isso veio como uma surpresa para eles, pescadores. Eles tinham pescado a noite inteira e não pescaram nada, de modo que devem ter se perguntado o que ele estava fazendo de fato. Ele ia pagar pelo uso do barco. Deus nunca ficará devendo nada ao homem. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Temos que ser como Simão, como Pedro, nós devemos lançar as nossas redes, confiar na palavra do mestre, confiar naquele que ainda não tinha morrido nessa época e nem ressuscitado, mas já era Deus e sempre foi Deus e nunca deixou de ser Deus. E hoje, aonde que ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para nos levar até o coração de Deus, o que realmente temos em nosso coração, porque não conseguimos e não sabemos orar e nem falar palavras sábias, mas o Espírito Santo que nos sonda leva conforme o nosso desejo, o nosso pensamento, com melhores palavras aos altos céus, ao coração de Deus.
Aqui a ideia é que Pedro jamais se daria ao trabalho de atirar a rede por ordem de outra pessoa que não fosse Jesus. E fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Tantos peixes que fizeram com a rede se romper. E fizeram sinais aos companheiros. Pedro e André acenaram a Tiago e a João, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Cristo tinha o mesmo poder sobre os peixes do mar que ele tinha sobre as rãs, os piolhos, os gafanhotos e o Egito, e tem o mesmo poder até hoje sobre a minha e a tua vida, sobre o meu e o teu problema, sobre a minha causa e a tua causa. Não desanime, tenha fé, crê em nosso Senhor Jesus Cristo e Ele tudo fará. Mas não se esqueçam, a nossa vontade tem que ser conforme a vontade de Deus. A nossa vontade tem que ser para o bem e não para o mal. E também não podemos deixar que o inimigo nos engane, mas crer somente em nosso Senhor Jesus Cristo. E vendo isto, Simão Pedro revela que o efeito dessa lição não é que Simão passou a ter-se em alta estima, mas em baixa. Esse é sempre o efeito da manifestação do poder e da graça de Deus na consciência do homem caído. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: aparta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Será que estamos dizendo ao Senhor que somos pecadores? Será que estamos revelando ao Senhor o nosso pecado? Não revelar porque Deus não sonda e não conhece, mas abrir a nossa boca, como fez os grandes homens da palavra do Senhor, Sansão, Salomão, Davi, entre outros mais, que falaram: sou falho, sou pecador, Senhor, a culpa é totalmente minha. E aí o Senhor se agradou, e aí o Senhor perdoou, e o Senhor abençoou eles e abençoou a mim e a você quando o nosso pecado é revelado, quando nós dizemos que não somos nada, mas o Senhor é tudo, mas que falemos de coração, não da boca para fora, para agradar aqueles que estão vendo e ouvindo, como fazia-se e fazem ainda os fariseus, os saduceus. Mostra esse milagre revelando a incredulidade oculta no coração de Simão. Isso porque, sem dúvida, quando lança as redes, ele havia dito para si mesmo: não pescaremos nada. Assim sou eu e você. A minha vida não vai mudar. Eu já estou há anos lutando, há anos perseverando, e ela não muda. Se muda é para pior. Se começa a andar bem, venho e caio de novo e não acontece nada. Mas quando Deus determina a data e a hora, não há quem impeça a tua vitória de chegar. Não adianta pensarmos em José, em Jó, aonde são dois grandes homens de Deus, que é pregado que a minha e a tua vida vai mudar como a deles, mas se esquecem de pregar que levou-se tempo na vida de Jó e na vida de José, e que se fosse acontecer como aconteceu com eles, teríamos que passar igual e o mesmo pensamento que o deles. É impossível. Mas Deus sonda a mim e sonda você. E Ele pode dar vitória como deu para José e como deu para Jó. Só que é no tempo de Deus. Porque o espanto tinha se apoderado dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. É o primeiro caso registrado de Jesus ter usado as palavras não temas com seus discípulos. Sua declaração os elevava a serem pescadores de homens e constituiu o chamado deles para ser discipulado e também como apóstolos. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quer dizer que eles fizeram isso imediatamente. Sabe o que acontece, o que eu vejo, meus queridos e amados irmãos? Pedro precisava pagar os impostos junto de seu irmão. E Jesus tinha um propósito na vida dele, que era mostrar a manifestação de Deus, e não somente isso. Aliviar o coração do homem,
para que o homem também possa estar bem psicologicamente. E aqui não estou pregando que todos devem de ser ricos para estar andando diante da palavra do Senhor, porque eu não sou rico. Eu estou desempregado há quase 11 meses, com fé em Deus e sendo sustentado por Deus. E não deixando de pregar o Evangelho. Mas Deus conhece o coração de todos. E eu vejo assim, naquele momento, naquelas perseguições, porque hoje quando a pessoa não paga imposto, isso e aquilo, demora-se muito tempo para ela ser despejada, para ela ser retirada da sua casa e tal. Naquela época não, a casa era retirada rapidinho, perdia-se a casa. E fazia-se com que a pessoa não tinha onde morar. E a bênção de Deus foi tão grande ali na vida de Pedro e de seu irmão, que eles pagaram não somente os atrasados, o presente e o futuro, dando um alívio para que Pedro começasse a ser pescador de homens. Mas isso não dá direito nem para mim, nem para você. E num púlpito pregar heresia e sair com o bolso cheio de dinheiro, aonde que as ovelhas estão morrendo de fome. Porque a oferta recolhida pela casa do Senhor não é para pagar pregadores, é para sustentar a igreja. E a igreja não é o templo feito pela mão de homens, é onde Deus não habita mais, mas a igreja são aqueles que estão buscando na palavra do Senhor uma porta de emprego, saúde, moradia. Muitos ouvem a palavra do Senhor e moram na rua, e pouco se sabe disso porque são calados. Não são escandalosos que nem muitos que vêm com o celular assim, ó, filmando entregar um pão com mortandela para o desabrigado. Mas que nós possamos confiar mais do que tudo no Senhor e fazer aquilo que é do agrado dele. Que Deus abençoe a todos, que a nossa fé, mesmo que pequenininha, não morra, mas esteja sempre em nosso Senhor Jesus Cristo junto da obra da cruz. Um forte abraço, até o próximo vídeo.